TV Web Gazeta. Informação e interatividade. A partir de agora, começa na Gazeta FM Fala Doutor, o seu bate-papo semanal com a sua saúde. Hoje, mais uma vez, estamos recebendo aqui em nosso estúdio o profissional Dr. Bianco, né? Ele é neuro aqui em nosso município, um dos médicos mais conceituados e mais conhecidos dentro do nosso município, que atende toda a nossa população. Mais uma vez, doutor, obrigado pela sua presença e a sua participação no quadro Fala Doutor. Seja bem-vindo. Boa tarde, Michael. Boa tarde, ouvintes da Rádio Gazeta. Em cumprimento e em concordância com o objetivo da nossa emissora, que é, acima de tudo, informar, instruir, estamos aqui mais uma vez no sentido de colaborar com essas informações de grande utilidade pública, acredito. Doutor, a gente vai falar, inclusive, com outros profissionais que nós vem recebendo aqui, com essa mudança do tempo, a gente vai tentar falar de um assunto muito preocupante e saber se esse problema acontece com a baixa na temperatura. É o acidente vascular cerebral, o famoso AVC, popularmente chamado de derrame cerebral e conhecido por AVC. Qual é a diferença, doutor, entre o derrame e o AVC, ou os dois se enquadram no mesmo perfil? Nós já tivemos a oportunidade de falar sobre esse assunto há algum tempo atrás, e eu achei bastante oportuno voltar a falar sobre isso, porque justamente nesta época do ano, quando a temperatura cai, há uma mudança atmosférica, por talvez não coincidência, mas a incidência de AVC ou de derrame cerebral aumenta muito na população. Quando nós falamos de derrame, nós estamos nos referindo a um termo popular. O derrame não é nada mais, nada menos do que o AVC. Existem dois tipos de AVC que são conhecidos na classe médica. É o chamado AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O que é um AVC isquêmico? O AVC isquêmico é quando você tem um fechamento, uma oclusão de uma artéria cerebral e uma determinada parte do cérebro deixa de receber o suprimento sanguíneo e o oxigênio necessário ao metabolismo cerebral. E esse indivíduo, então, tem um amolecimento cerebral, que também é conhecido como infarte cerebral. E o outro tipo de AVC é quando você tem uma hemorragia cerebral. Essa hemorragia cerebral pode ocorrer em várias circunstâncias. Por exemplo, um indivíduo hipertenso, diabético, fumante, que não cuida bem da sua saúde, de repente ele pode ter um surto de pressão alta e ter uma hemorragia cerebral. Pode também ocorrer em rupturas de aneurismas ou outras malformações cerebrais e algumas outras doenças que atingem vasos cerebrais. Portanto, resumindo, o derrame, como popularmente é conhecido, também no meio médico é conhecido como AVC, acidente vascular cerebral. Pode ser isquêmico, quando ocorre a oclusão ou fechamento de uma artéria que nutre o cérebro, ou hemorrágico, quando ocorre uma hemorragia inundando o cérebro. Doutor, dessas que o senhor citou, eu posso considerar e dizer que a mais perigosa é quando há uma hemorragia dentro do cérebro, doutor? Olha, Michael, as duas circunstâncias têm consequências. A hemorragia cerebral, às vezes, ela é um pouco mais dramática, porque no momento que você tem a ruptura de uma artéria, uma inundação do cérebro de sangue, ocorre vários fenômenos paralelamente. O indivíduo pode ter uma convulsão nesse momento, como se fosse um ataque epilético. Ele pode ter uma perda de consciência abrupta, ele entra em coma, tá certo? Em consequência desse sangue dentro do espaço cerebral, do tecido cerebral, ocorre uma alteração bioquímica do cérebro.
E isso pode trazer uma série de consequências, um aumento da pressão intracraniana e uma série de outras consequências. Agora, só um momentinho. O AVC isquêmico também é importante porque o indivíduo, dependendo da área do cérebro que é comprometida e da intensidade ou calibre da artéria que foi comprometida, no momento que entope essa artéria, você pode perder até a metade do cérebro. E, consequência disso, você tem uma paralisia que ocorre do outro lado do corpo, porque quando você tem uma lesão, por exemplo, do lado direito do cérebro, você perde a força e a sensibilidade do lado oposto, do lado que ocorreu a isquemia. Doutor, e quais são as consequências do AVC? Exatamente isso que nós estamos dizendo. As consequências do AVC. O hemorrágico pode levar o indivíduo a ter uma convulsão, ele pode ter uma perda de consciência prolongada, um coma prolongado, com um risco de vida muito alto. E se houver a ruptura de um aneurisma, esse indivíduo vai passar depois por uma série de exames para detectar esse aneurisma e, posteriormente, para uma cirurgia, um procedimento neurocirúrgico, onde você vai clampar, você vai colocar um determinado clipe nesse aneurisma, nessa artéria que sangrou, e você vai, então, evitar que ocorra novas hemorragias. Mas, mesmo com esse procedimento, pode resultar sequelas. Essas sequelas podem atingir a fala, pode atingir os movimentos, pode atingir a sensibilidade do nosso corpo. Se você tiver um AVC isquêmico, dependendo da extensão desse AVC, dependendo da área do cérebro que foi comprometida, você pode ter uma epilepsia secundária, que surge devido à agressão e perda de massa cerebral, devido à isquemia cerebral ou infarto cerebral, como conhecido. Mesmo pequenas áreas do cérebro têm consequências. O indivíduo pode ter uma paralisia, que é uma hemiplegia, dependendo do hemisfério dominante ou não, se é direito ou esquerdo, se esse indivíduo é destro ou sinistro, ele pode ter uma afasia, que é a perda da capacidade de se comunicar através da fala e da escrita. E outras consequências. Então, é uma doença que deixa realmente muitas sequelas. Doutor, e qual é a frequência dessa doença na população? O AVC mais frequente na época do frio, doutora, ele acontece mais agora nessa época do ano, onde vamos caminhando para o inverno? É mais comum acontecer agora? As estatísticas realmente confirmam esse achado. Por que acontece isso? Porque nessa época, devido ao frio, o nosso corpo, ele se comporta da seguinte maneira: a circulação externa, ela sofre uma constricção e, obviamente, ocorre um aumento, um desvio do fluxo sanguíneo para as artérias interiores, vamos assim dizer. Com isso, há uma elevação da pressão arterial. Na época do frio também o indivíduo come um pouco mais, ele ingere um pouco mais de sal, de sódio, né? E são vários fatores que contribuem para o aumento da pressão arterial. Geralmente, uma hipertensão arterial é um dos fatores causais deste AVC. Então, talvez essa relação é muito interessante. E realmente, as estatísticas mostram que durante esse período aumenta significativamente a incidência de AVC na população. Doutor, antigamente a gente ouvia dizer que as pessoas que davam esse tipo de AVC ou derrame ou cerebral eram pessoas de mais idade. Hoje a gente pode ver que pessoas muito jovens estão tendo esse mesmo problema. Por quê? Isso seria devido à alimentação e os dias de hoje, doutor? Tudo tem relação. Evidentemente que as pessoas, depois de uma certa faixa etária, elas têm uma tendência maior por vários fatores. Aumento da pressão arterial,
o aumento da taxa de colesterol e triglicérides no sangue, né? Isso pode levar a uma doença chamada aterosclerose, que é a deposição de gordura nas artérias e faz com que haja uma diminuição da capacidade dessa artéria reagir ao aumento da pressão arterial. Então esse indivíduo pode estar sujeito a hemorragias cerebrais. Junto com isso também, o outro fator causal que pode provocar uma piora dessa doença são os hábitos alimentares. O indivíduo que ingere excessivamente gorduras, muito açúcar, se esse indivíduo for diabético, se ele for um fumante, são chamados fatores de riscos que podem aumentar a incidência dos derrames. Bom, como hoje, certo, digamos assim, que o acesso da população é muito maior a uma alimentação mais abundante, com a melhora da qualidade de vida, é obviamente que se ingere mais gordura e se está mais exposto a aumento dessas gorduras no sangue. Muitas vezes, muitos jovens ou indivíduos da média idade levam uma vida muito sedentária. O exercício físico faz parte também de uma boa saúde, porque o indivíduo que pratica esportes ele está menos sujeito a ter crises de pressão alta, de hipertensão. E também outro fator, certo? A nossa vida de hoje exige do homem atual um aumento na sua tensão emocional, no seu estresse. É outro fator também que leva o indivíduo a ter surtos de pressão alta e, consequentemente, estar mais predisponente a essas doenças. Vamos para o telefone falar com o ouvinte aqui. Alô? Oi. Quem está falando? É a Carmen. Carmen, pode fazer a sua pergunta, o doutor está te ouvindo, Carmen. É o doutor Bianco? Isso. Opa. Deixa eu te falar uma coisa. Eu queria saber com ele, a minha pressão, ela, pra mim tá bem, ela tem que estar 9/6, 9/5. E ela deu uma subidinha 12/7. Eu passei muito mal. E eu queria saber se aquele Rivotril de colocar embaixo da língua, se ele controla ela, não deixando ela subir, né? Ou se ela vai descer muito. Carmen, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, senhor? Ô, Carmen, olha, pode ajudar sim, meu bem, viu? Porque um dos fatores que levam ao aumento da pressão arterial é o fator emocional, é a liberação de adrenalina, que leva a uma vasoconstricção e a pressão sobe. E se ela for essencialmente de origem emocional, isso pode ajudar, viu? Doutor, diante da suspeita do AVC, qual a providência a pessoa tem que tomar? Olha, Marco, é uma pergunta muito boa essa, porque hoje nós temos, por exemplo, aqui dentro de Orlândia, um sistema de atendimento rápido através do atendimento da saúde pública, os bombeiros, né? Então, veja bem, é muito importante essa explicação. Se você, por exemplo, sofre, de repente, um mal-estar, você observa que há um desvio da boca, tá certo? O indivíduo entorta a boca, vamos assim dizer. Seguido de uma dificuldade para falar, como se o indivíduo enrolasse a língua, popularmente conhecido como enrolar a língua e entortar a boca. Isso é um sinal de um AVC. Normalmente, esse primeiro sinal é um sinal de alerta muito importante. Se esse indivíduo já for um indivíduo que está dentro daquele grupo de risco que eu disse inicialmente, pressão alta, diabetes, aumento de colesterol e triglicérides, indivíduo fumante, o tabagista e o diabético, vou repetir, esses indivíduos que são portadores de fatores de risco, se de repente apresentam este sintoma, a primeira providência a ser tomada se chama o resgate. Existe um prazo entre o início da doença e a intervenção que poderia ser feito nesse caso para evitar as sequelas. Por exemplo, se esse indivíduo tem, além desses fatores que eu citei, uma doença cardíaca que leva a ter arritmias cardíacas, o coração bate descompassadamente,
esse indivíduo pode estar predisposto à formação de trombos nas paredes do coração. O que são trombos? É como se fosse o chouriço, né? Aquele sangue que talha. Ele gruda nas paredes internas do coração e num momento de esforço, que pode ser de uma tosse, de um esforço físico, esses trombos se deslocam na circulação e o próprio coração lança isso na circulação como se fosse uma chuva de coágulos. E um desses coágulos pode chegar até o cérebro e entupir uma artéria, levando aquilo que nós falamos anteriormente a um AVC isquêmico. Esse tipo de paciente, se ele for atendido nas primeiras 4 horas, e quanto mais precoce for o atendimento em relação ao início da doença, as chances dele realmente receber uma medicação específica que desmancha esse coágulo é muito grande e esse indivíduo pode evoluir de um AVC isquêmico sem sequelas. Essa é uma explicação muito importante de que a população deve realmente lembrar-se no momento, se acontecer isso num elemento da sua família ou qualquer outra pessoa que estiver ouvindo, isso é muito útil. E tomar essa providência o mais rápido possível, e esse indivíduo deve ser levado ao hospital, ele vai ser avaliado, e existe lá uma equipe médica que é capaz de fazer um protocolo de avaliação. E se esse paciente estiver dentro desse protocolo, ele receberá essa medicação, que inclusive o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele dá direito a todos os indivíduos, tenham um convênio ou não, certo? Dentro do plano de saúde universal. É muito importante isso. Doutor, falando do AVC, e as pessoas devem ter aquela preocupação, é uma doença ou é uma situação que as pessoas quando passam assustam demais. Tem como prevenir o AVC, doutor? Sim, não tem dúvida, certo? Como nós dissemos inicialmente, existem fatores de risco. Vou repetir, quais são os fatores de risco? Pressão alta, a idade do paciente, vamos considerar acima dos 45, 50 anos de idade. Diabetes, tendência a aumento de gordura no sangue. E essas gorduras são o colesterol e o triglicéride e as suas frações. Indivíduo submetido a um estresse emocional intenso. Então, são indivíduos que estão sujeitos, eles fazem parte de um grupo de risco. Indivíduos que levam uma vida sedentária, que não fazem muitos exercícios, obesidade. Esses indivíduos têm uma tendência a um aumento de peso. A obesidade também predispõe a essas situações, a pressão alta, a diabetes e tudo mais. Indivíduos que têm doenças cardíacas, doenças acompanhadas de arritmias, com alteração do ritmo cardíaco. Todos esses doentes, eles se colocam numa posição de fatores de risco e estão predispostos ao AVC. Então, se tudo isso são causas, de que maneira que nós podemos evitá-las? Primeiro, combatendo a hipertensão. Então, esse indivíduo hipertenso deve procurar regularmente os sistemas de atendimento médico e, periodicamente, se submeter a exames de controle do colesterol, do triglicérides, da ureia, a creatinina, para ver se não tem alguma alteração renal. Receber a medicação adequada, que é fornecida também pelo sistema de saúde. Nós temos lá cardiologistas, clínicos à disposição. Esses exames são feitos periodicamente, pelo menos 2 vezes por ano. Se o indivíduo tem alguma alteração cardíaca, passar pelo cardiologista, ele vai orientá-lo, ele vai tratar a arritmia e vai diminuir o risco. Se o indivíduo for fumante, ele entrar num programa que também existe no SUS de apoio ao vício do tabagismo. Isso é muito importante, que ele também siga a orientação. Acima de tudo, ele deve pensar na sua própria saúde e ver o que é bom e o que é ruim para ele. Se esse indivíduo é obeso,
ele começar a fazer um regime adequado. Nós temos, inclusive, também profissionais que orientam as dietas dos pacientes que têm tendência à obesidade ou que já são obesos e, acima de tudo, praticar exercícios físicos, porque o exercício físico ajuda a manter a pressão controlada e controle de peso também, controle ponderal. Então, esses são os fatores principais que levam a uma prevenção do AVC. Agora, 12h21. Vamos ver se a gente na linha para falar comigo. Alô? Alô? Quem está falando? É a Maria da Atividade. Maria, pode fazer a sua pergunta, o doutor está te ouvindo. Oi, doutor Bianco. Oi, Maria. Tudo bom? Tudo bom. Então, doutor, eu depois que eu tive o AVC, eu comecei a passar mal do estômago, sabe? Todo dia de manhã eu passo mal. Mas o restante, tá tudo bem. Só que agora eu fiquei mais brava, sabe? Eu não consigo guardar as coisas. Se alguém me faça alguma coisa, eu tenho que... Antigamente não, eu guardava. Agora não. Agora eu não deixo a batata passar. Estou trabalhando em casa. Domingo mesmo eu tenho 4 lasanhas para fazer para fora. Não consigo ficar parada. Estou falante, sabe? E graças a Deus não sinto dor de cabeça. O hospital, para mim, vocês, o senhor, doutor Francisquini, foi uma bênção na minha vida. Em nome do senhor, eu quero agradecer a todos os médicos que cuidou de mim há 2 anos atrás. Eu estou bem, mesmo com a minha idade, que é uma idade assim meio pesada para o AVC, mas graças a Deus, eu fui muito bem cuidada naquele hospital. E eu só tenho que agradecer e pedir a Deus para que isso não repita em ninguém, porque eu fiquei 15 dias na UTI, depois fiquei internada e hoje eu estou bem, saio sozinha, hoje mesmo eu já fui lá no Birucão, sabe? Então, é só bênção. E tenho muito que agradecer vocês, muito mesmo. O Hospital Santo Antônio está no meu coração, todos os médicos, o pessoal que trabalha lá. Então, olha, para mim foi maravilha. E o senhor é meu, eu tenho muita saudade do senhor. Qualquer dia desse eu vou lá ver o senhor e conversar com o senhor. Obrigado. Obrigado pelas suas palavras, isso nos deixa até comovido. E realmente nós ficamos assim muito felizes de usar esse exemplo que foi citado agora como o resultado de um tratamento eficiente. Provavelmente você nos procurou no momento certo e havia lá uma equipe de médicos preparados para receber você e nós pudemos então prestar esse tipo de serviço que, graças a Deus, resultou no seu bem-estar e hoje você pode ganhar o seu pão de cada dia, trabalhar e estar feliz. Isso para nós é muito gratificante. Isso serve de exemplo para a população, inclusive, e mais uma vez ressaltar que nós temos realmente dentro do Hospital Santo Antônio hoje uma equipe médica que é constituída pelo Dr. Francisquini, pelo Dr. Sérgio Portim, da qual nós também fazemos parte, e também todos os médicos de porta, os médicos estão preparados para receber um paciente nessas circunstâncias e podermos, dentro das nossas possibilidades e o que a doença permite fazer, a gente poderia fazer isso por várias pessoas como você, viu? Que Deus te abençoe, que você seja muito feliz e se mantenha nesse plano de saúde maravilhoso que você se encontra hoje. Doutor, o Danilo está dando uma pergunta. Ele diz que é uma pessoa muito tranquila e muito calma. E ele é daquelas pessoas de guardar a sua raiva. Mas tem alguns momentos que ele acaba explodindo. E quando ele explode, ele fica com forte dor de cabeça depois, quase o dia todo. Ele pergunta se isso é preocupante e pode chegar a dar um AVC, algo desse tipo, doutor. Principalmente se a pressão dele subir, né? Porque é uma das condições que predispõe o indivíduo a um aumento de pressão arterial. É essa tensão emocional que ele citou. Realmente. Agora, se isso acontece muito frequentemente, é bom dar uma temperada na maneira deles reagir a determinadas situações do estresse. Existe tratamento para isso. E tem uma outra pergunta também que chega, doutor. Qual que é a diferença entre aneurisma e o AVC? O aneurisma é uma dilatação de uma artéria. É como se você imagine uma bola de soprar, um balão de soprar, esse balão de aniversário, que tem um defeitozinho na parede. Quando você sopra o balão, então forma do lado uma bexiguinha do lado, ou então um pneu de bicicleta que está para furar e forma aquela bexiguinha do lado.
Aquilo é um aneurisma, certo? E esse aneurisma, ele pode se romper. No momento que ele rompe, ele vai provocar uma hemorragia. Aí sim você terá um AVC hemorrágico em consequência da ruptura do aneurisma. Agora, 12h26, 12h26, você pode ligar, participar, 3826-4435, fazer aí, né, a sua pergunta. O doutor está aqui para responder a sua pergunta. E agora a gente sabe, doutor, que como o senhor citou o esporte também, para aquelas pessoas que fica meio tranquilo, depois vai correr no final de semana, isso também tem que ter uma certa preocupação e passar sempre por médico para estar uma avaliação médica, doutor, é importante isso? Toda atividade esportiva, ela requer uma condição ótima de saúde. É muito perigoso, a gente costuma dizer que alguns infartos e algumas complicações, até mesmo AVC, pode ocorrer nos chamados atletas de fim de semana. É aquele atleta que se prepara, às vezes nas férias, tal, e no primeiro dia ele já quer correr 5 quilômetros, ele quer fazer tudo que um jovem faz, um atleta faz. É lógico que esse indivíduo pode estar sujeito a ter complicações. Então nós aconselhamos realmente que todo indivíduo que vai iniciar uma atividade esportiva, ele faça uma avaliação médica. Tá aí para você, amigo ouvinte Gazeta FM, eu vou falar para vocês, viu? Eu fiquei meio que assustado, eu fui convidado para jogar bola no final de semana e já tô até preocupado, viu? Eu acho que faz mais de um ano que eu não sei que andar um quarteirão a pé, doutor, ainda mais correr. Agora só imagina como tá com esse físico todo que eu tenho. Fica no meio de campo, só passa a bola, não corre. Eu acho que eu vou pro gol. Ou virar gandula do jogo. Vamos pro telefone falar com o ouvinte. Alô? Alô? Quem tá falando? É a Cidinha. Cidinha, pode fazer a sua pergunta, o doutor está te ouvindo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Cidinha. Ô, doutor Bianco, só gostaria de saber, eu fiquei com dor de cabeça a semana inteirinha e minha pressão caía 8 por 5, 10 por 6 e do lado esquerdo começou a ficar boba meu braço, minha perna, eu fiquei preocupada. Que pode ser? Ô Cidinha, existem várias explicações para esse fenômeno, mas eu vou tentar te dar um deles. Provavelmente você deve ser portadora de enxaqueca, que é uma dor de cabeça constante. Doutor, a minha dor de cabeça, ela dói no meio e atrás. Então, exatamente, viu? Se você não tiver uma pressão alta, não for hipertensa, como você disse que a pressão até baixa, uma das coisas que você deve também levar em consideração é o fato de ser portadora de uma enxaqueca. Algumas pessoas, durante o período da enxaqueca, apresentam o que nós chamamos de uma aura enxaquecosa. Essa aura, muitas vezes, ela vem acompanhada de um escurecimento de vista e algumas pessoas podem apresentar uma sensação de formigamento no rosto e braço. A gente chama isso de aura sensitiva. Seria interessante depois você passar por uma consulta e avaliar isso com mais detalhes, tá? Doutor, o senhor quando cita, a gente pode perceber durante toda essa entrevista que o senhor sempre coloca nessa questão do AVC, do derrame cerebral, a questão da pressão. As pessoas têm que ter um certo cuidado e uma curiosidade minha, o mais preocupante seria uma pressão muito baixa ou uma pressão muito alta, doutor? Qual que é o mais preocupante? O ideal é a pressão normal. Essa pressão normal varia com a idade do indivíduo, com o sexo, se é criança, se é média idade ou pessoa idosa, né? E o ideal seria, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, em torno de entre 12 e 13 milímetros de mercúrio de máxima e entre 6 e 7 de mínima. Esse é o ideal. Acima de 14 por 8, 14 por 9, já podemos considerar uma pressão alta. Acima de 15 já é uma hipertensão arterial importante, certo? Agora, a pressão muito baixa também, ela tem consequências. Por quê? Porque o que é a pressão arterial? Não é nada mais, nada menos do que a força de contração do coração que impulsiona o sangue através da circulação, que a gente define isso como pressão arterial máxima, ou pressão sistólica, e a pressão mínima é a pressão com que o sangue retorna ao coração. E se a pressão cair demais a valores assim muito abaixo de 7, 6 de pressão arterial máxima, o indivíduo pode começar a ter uma diminuição de fluxo e isso traz outras consequências. Vamos para o telefone com a participação do ouvinte. Alô? Alô? Quem está falando?
Elisângela Marques. Elisângela, pode fazer a sua pergunta, o doutor está te ouvindo. Ô, doutor, eu tô com uma leve dor de cabeça, só do lado esquerdo, parece que a cabeça tá tão pesada e eu sinto um pouco de tonteira. E já faz uns 2 dias. Eu fui no médico, ele só me receitou o Cefalho e se eu tiver dor de cabeça. Então já faz 3 dias hoje, 4 dias hoje que eu tô tomando o Cefalho. Bom, você melhorou a dor de cabeça? Não. Não. Bom, se persistir o sintoma, eu acho que vale a pena você consultar um médico novamente, ou um neurologista, que vai proceder alguns exames para investigar. Embora eu possa dizer para você, essa medicação que foi receitada para você é uma medicação sintomática da cefaleia, pode ser uma enxaqueca. Existem algumas pessoas que podem ter o chamado... Gazeta.